Vamos tratar um pouquinho mais sobre liberdade de expressão, agora a partir de um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um precedente relativamente recente, o caso Lagos del Campo versus Peru. É um caso curioso que ficou muito conhecido porque pela primeira vez a Corte Interamericana teria dado uma amplitude ao artigo 26, que trata da progressividade dos direitos econômicos, sociais e culturais, sem esmiuçar que direitos econômicos, sociais e culturais seriam esses, né? Sem esmiuçar direitos trabalhistas, mas a Corte Interamericana entendeu que esse dispositivo permitia, sim, que ela fosse provocada para fazer valer direitos sociais. Nós vamos tratar dessa matéria especificamente naquilo que tem a ver com o conteúdo trabalhista, né, de direito do trabalho, melhor dizendo, dessa decisão em um outro vídeo. O que é interessante a gente mencionar aqui é aquilo que há de precioso nessa decisão, nesse precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto à liberdade de expressão. Cuida-se de um trabalhador que lá no finalzinho da década de 80, ele, integrante que era de uma comunidade industrial, que é uma entidade que existe na realidade peruana, uma organização que está na empresa, incrustada na empresa, e ela é composta por representantes de trabalhadores, e ela tem participação não só na gestão, na composição da diretoria da empresa, mas também nos resultados obtidos pela empresa. Havia uma eleição para os novos representantes de trabalhadores, ele compunha a comissão eleitoral e ele fez uma denúncia numa revista local, La Razón, dizendo sobre a empresa estar tentando interferir nesse processo eleitoral, desvirtuando esse processo eleitoral no tocante à eleição dos representantes dos trabalhadores. Ele é dispensado por justa causa, porque teria difamado os diretores da empresa. Ele ganha, né? Ele é vencedor na primeira instância, mas ele perde nas instâncias seguintes na organização judiciária do Peru. E alguns anos depois ele ingressa, ele apresenta a sua reclamação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente sabe que no sistema interamericano tem que passar pela comissão a queixa individual, só o Estado, né, que pode representar diretamente junto à Corte Interamericana, e a comissão, por sua vez, aciona a Corte Interamericana por entender que teria havido ali a violação da liberdade de expressão desse trabalhador. Ele teria direito a fazer essa denúncia. O que é que há de relevante, me parece, muito relevante, entre as razões de decidir desse precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Primeiro, a liberdade de expressão é compreendida a partir do artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. A Corte Interamericana entendeu que havia ali um direito individual à informação, que é o direito de participar, na verdade, do processo de informação, que não pode ser restringido em relação a qualquer pessoa, e o direito de ser informado também, que é importantíssimo para a formação da opinião pública em uma sociedade democrática, diz a Corte Interamericana. A Corte diz ainda que há nesse preceito uma obrigação positiva do Estado. Há um debate muito rico, né, na doutrina, sobretudo a partir das provocações de uma dupla de teóricos argentinos, o Vítor Abramovich e o Christian Curtis, sobre as liberdades comportarem também prestações do Estado, também são direitos prestacionais. E, portanto, diz a Corte Interamericana, se o Estado peruano, seja por meio do Poder Legislativo, seja por meio
do Poder Executivo, seja por meio do Poder Judiciário, não assegurou em plenitude a liberdade de expressão, o Estado peruano faltou ao seu dever de diligência, né? Due diligence, né? Que é uma expressão muito forte no direito internacional dos direitos humanos. Disse ainda sobre haver a possibilidade de incidir sobre os direitos humanos incidirem na relação entre particulares. Na verdade, nós podemos sempre fazer alusão a essa chamada horizontalidade, né, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que teria sido concebida, né, inicialmente num tribunal que cuidava de matéria trabalhista na Alemanha da década de 50 do século passado, quando um juiz, Nipperdey, né, sustentou essa posição, e essa posição terminou ganhando fôlego, né? E até hoje nós concebemos que aquele que está investido, aquelas entidades que estão investidas de poder social, não apenas poder estatal, essas entidades podem ser oponíveis contra elas à realização, né, à eficácia dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Nesse sentido, a Corte Interamericana faz remissão, inclusive, a um precedente da Corte Europeia de Direitos Humanos, o caso Kurdish Mustafa versus Suécia, em que a Corte Europeia também tinha afirmado essa horizontalidade, né? Essa relação, essa incidência nas relações entre particulares dos direitos fundamentais. Diz ainda sobre a liberdade de expressão não ser um direito absoluto, e aí nós voltamos ao tema do vídeo anterior, quando tratávamos da DPF 130 aqui no Supremo Tribunal Federal, se é possível estabelecer alguma restrição à liberdade de expressão. Naquele caso se decidia sobre a liberdade de imprensa. E a Corte Interamericana, fazendo menção inclusive a alguns precedentes dela própria contra o Estado argentino, o caso Quimel, o caso Memoli, diz: a solução de conflito que se apresenta entre ambos os direitos, né, liberdade de expressão e inviolabilidade de direitos da personalidade, da honra, né, esse trabalhador teria difamado os diretores da empresa, né? Então, a solução de conflito que se apresenta entre ambos os direitos requer uma ponderação entre eles, para o qual cada caso deverá ser analisado individualmente a fim de apreciar a existência e a intensidade dos elementos em que o processo se sustenta. Eu abro um parêntese para dizer que no Brasil há uma evolução do direito processual que é muito significativa em relação a esse tema, porque desde 1994, o antigo CPC, o Código de Processo Civil de 1973, foi modificado no seu artigo 461, para se estabelecer o primado da tutela específica. Significa dizer, é o direito in natura que deve ser sempre levado em consideração. Aquela velha ideia que vinha da antiguidade clássica, né, de que a vontade não poderia ser violada e, portanto, as prestações de fato, as obrigações de fazer haveriam de ser sempre resolvidas em perdas e danos quando o obrigado, a pessoa obrigada não quisesse realizá-la. Essa ideia se supera, né, porque hoje nós temos a primazia da tutela específica, significa dizer a possibilidade de o judiciário obrigar a pessoa a agir sim, por exemplo, a agir ou não agir, né? A não fazer, a não proceder à difamação sob pena de medidas coercitivas, etc. Diz ainda a Corte Interamericana de Direitos Humanos que o artigo 13, ao tratar de liberdade de expressão da Convenção Americana, protege declarações, ideias, informações de toda índole, mas quando tais declarações são de interesse público, o juiz deve estar ainda mais atento para não permitir restrições. Diz que a emissão de informação referente ao âmbito do trabalho, porque sempre transcende o interesse individual, é uma informação que atende, que alcança essa esfera do interesse público e, portanto, o senhor Lagos Del Campo teria agido no exercício da liberdade de expressão quando fez a denúncia a respeito da intromissão da empresa no processo eleitoral da comunidade industrial
que ele integrava e que estava sofrendo alguma modificação na sua composição. Eu vou tratar, né, certamente da parte que diz respeito ao direito do trabalho em um próximo vídeo, né? O que é importante é a gente fixar bem como esse precedente é precioso no tocante à liberdade de expressão, ao modo como compreende a liberdade de expressão a Corte Interamericana de Direitos Humanos.